O alvo de toda a economia de Deus, o propósito de toda a economia de Deus está na pessoa, é a pessoa do seu Filho. É Jesus Cristo como a centralidade de toda a história. Podemos dizer que a história de Deus com a sua criação é uma história cristocêntrica, ou seja, tem a Cristo, o Logos eterno, o Filho de Deus, como sendo o centro de toda a história. De modo que isso corrige o nosso olhar e o nosso entendimento, porque ocorre que muitos, ao ler a Escritura, veem Adão, o Adão criado em Gênesis, como sendo a figura central, ou como sendo o principal, a partir de quem todos nós viemos a existir, de modo que se constrói toda uma teologia com vistas a resgatar este homem, Adão, que caiu. Por isso que se faz geralmente todo o entendimento baseado na salvação do homem como tendo um fim em si mesmo. Ou seja, elege-se a salvação do homem como sendo o tema central de toda a Bíblia. Como que se porventura Deus tivesse criado o homem, e então esse homem, por alguma razão, ele caiu, então o Senhor vem para resgatá-lo, para devolvê-lo o Éden perdido, para devolver a ele, no caso, a um jardim, o paraíso restaurado. E não é isso o que diz a Escritura, uma vez que o apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 2, ele nos fala acerca de um mundo por vir, versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. E aí ele passa nos versículos 6, 7 e 8, a fazer menção tanto a Gênesis capítulo 1 e 2, a criação do homem, quanto a Salmo capítulo 8, quando Davi, ele faz todo um questionamento. Os versículos 6, 7, 8 e 9, o apóstolo nos mostra como que aquilo que fora dito em Gênesis capítulo 1 e 2, com relação ao homem original, no sentido de que o homem ele foi criado um pouco menor do que Deus, ou por um pouco menor do que Deus, ou do que os anjos, que ele foi coroado de glória e de honra, e que a ele foi dado o domínio sobre todas as coisas, o apóstolo nos mostra como que aquilo era uma profecia que se cumpriria, ou que se cumpriu, ou que há ainda de se cumprir cabalmente, na pessoa do Cristo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando aqui no versículo 9 ele diz, vemos todavia, porque no versículo anterior ele diz, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, a este homem. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem.